Olá, sejam bem-vindos ao Cápsula Cast Empreendedores. Você sabe que todas as terças-feiras, numa delas, eu trago um conteúdo meu, mas óbvio que eu tenho pessoas que também somam com a minha audiência, porque elas também têm conteúdos muito significativos e eu faço questão de escolher a dedo as pessoas que estarão aqui comigo. Hoje eu tenho aqui no estúdio do Cápsula Cast Empreendedores o Ney Silva. Tudo bem, Ney? Marçal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com você, meu amigo. Bom, a gente vai rodar a vinheta, mas antes de rodar a vinheta eu quero uma reflexão rápida sua sobre... Você diz que você é o errado ou o errado que deu certo. Rapidamente, como é que você explica isso para nossa audiência aqui? Tentar explicar de forma rápida. Vamos colocar aqui dentro dos padrões sociais, literalmente tinha tudo para não estar aqui, nem era para estar vivo. E hoje eu tô aqui. Ok? Eu quero saber dessa história completa, depois da vinheta. Oficialmente, está no ar o Cápsula Cast Empreendedores. Estou aqui com o Ney Silva. O Ney já deu um spoiler aí de como ele vai começar essa conversa com a gente. Tenho a alegria de poder recebê-lo aqui. Vejo sempre ele aqui no estúdio. E hoje ele trocou de posição. Está do lado de quem vai responder as perguntas, né? E o Cápsula Cast Empreendedores, eu sempre digo às pessoas que eu não consigo chegar em lugares que você chega, eu não consigo alcançar pessoas que você alcança. E a minha audiência precisa de você, precisa das suas informações. E é um espaço que eu coloco como democrático e geralmente de pessoas que tiveram dores e que passaram pela área de empreender. E se você abriu falando que você tinha tudo para não estar aqui, mas hoje está, e eu espremi você para fazer isso de uma maneira muito objetiva, eu vou te dar liberdade agora de dizer o que você quer dizer que você é a pessoa que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Marçal, primeiramente, mais uma vez, gratidão pelo espaço. Tu é um cara que eu admiro bastante. Estar aqui, com certeza, é uma felicidade muito grande e vai ser mais um marco aqui na minha história, tá? Quando eu falo que foi o errado que deu certo, que se olhar desde a minha infância, por exemplo, da onde eu saí, da minha base familiar, onde ninguém empreende, onde eu tive uma mãe que ela foi expulsa de casa com 8 anos de idade, né, da casa dos pais dela. Os pais dela eram agricultores, meus avós moravam no sítio, então era uma vida difícil. Se eu for olhar pela minha árvore genealógica, eu nem deveria estar empreendendo. Então eu não tive esse alicerce de empreendedorismo, eu não tive esse alicerce de ir para a vida, de arriscar, e eu não fui um filho planejado. Então quando a gente olha para todo esse cenário, eu não tive assim, um alicerce nada favorável para estar onde eu estou. Então eu tive que, de fato, brigar pela vida e tive que, de fato, brigar por cada conquista que eu tive na minha vida. E brigo até hoje. Então por isso que eu sempre trago nessa reflexão que foi errado que deu certo, mas não por causa do cosmos, porque eu fiz dar certo, eu fiz a coisa acontecer e faço todos os dias. Bom, se deu certo, se você luta todos os dias, eu imagino que na trajetória, talvez você tenha encontrado alguém no caminho. São aqueles, eu digo que, anjos fantasiados de pessoas. Você teve alguém assim, já que tem essa ausência do empreendedorismo da mãe, você tem também uma história de não ter tido uma paternidade sequencial, né? Teve alguém que no caminho pegou na tua mão e falou, vamos que eu vou contigo? Nossa, tive inúmeros assim, desde a minha primeira patroa, quando eu tinha ali meus 16 anos de idade, quando eu comecei a empreender, Samia Merlin, material de construção, quando eu comecei a empreender não, né? Quando eu comecei a trabalhar, o nome da empresa era Merlin Ferragens, Joaquim Távora, desenho de interior. E ela foi uma patroa assim que ela me acolheu e alguns ensinamentos sobre honestidade, alguns ensinamentos sobre fazer bem feito as coisas, alguns ensinamentos sobre não mexer do que é do outro e só cuidar daquilo que é seu. Então ela foi meu primeiro alicerce ali para realmente ir moldando, assim, uma pessoa para a vida, assim, sabe? Entregar o teu melhor, assim. Então, ela foi a primeira. E na vida veio outras pessoas e vem até hoje, Marçal. Sempre tem alguém que sempre tem uma sementinha, alguma coisa para deixar na vida. Você vendeu sorvete na rua? Vendi. Eu comecei com 9 anos de idade. E isso é uma memória bem legal, porque sempre falei de empreendedorismo e nunca me toquei nisso, né? Aí um dia falando de empreendedorismo, eu falei assim, cara, eu já tive esse tino de empreender. E aí eu me recordei que com 9 anos de idade,
a minha mãe não tinha dinheiro para comprar sorvete, né? Meu pai faleceu cedo, então minha mãe ela teve que ralar para cuidar de 3 filhos, eu trabalhava de dia e de noite, e a gente não tinha recurso para comprar um sorvete de R$1, R$2, por exemplo. Quando você fala que seu pai faleceu cedo, você tinha que idade? Acho que eu tinha em torno de 6 anos de idade, mais ou menos. Não teve aquela figura paterna, então, presente? Não tive. Meu pai era um pai... Trabalhava bastante, né? Porque trabalhava no saneamento de esgoto da Sanepar da cidade. Então eu via ele normalmente final de tarde, quando ele chegava do trabalho. Esses eram os contatos. E quando ele faleceu, a mãe teve que assumir todos os papéis, né? Teve que assumir tanto o papel da mãe, tanto o papel do pai. E dentro de uma posição dessa, não tem tanta afetividade, não tem tanto carinho. Então você tem que ir pra vida muito rápido. E eu amadureci, tive que amadurecer muito rápido. Então, antes de falar do sorvete, vou contextualizar que minha mãe trabalhava no frigorífico. E eu lembro que ela trabalhava na parte da cozinha e não tinha recurso para comprar mistura. Mas se a gente pegar 20 anos atrás, 25, 26 anos atrás, o frigorífico, cidade pequena, ele não tinha tanta tecnologia para pegar todos os recursos dele ali, pescoço, pé, dorso, e fazer o que eles fazem hoje. Então, normalmente, eram produtos descartados ou iam para cuida de vaca, de boi, essas coisas, para virar ração, assim. Uhum. E como a mãe trabalhava na cozinha, esses itens, ao invés de ela jogar no lixo, ela levava para casa. Uhum. Então comia pescoço no café da manhã, pescoço no almoço, pescoço na janta, pé de manhã. Então realmente não tinha. Quando tinha carne vermelha, era um luxo, Era uma assim, festa. Era uma alegria. E não dava para pedir para mãe comprar sorvete, né? Não tinha dinheiro para aquilo dali. Mas na cidade tinha uma sorveteria que você poderia ir lá, pegar o carrinho, vender o sorvete na rua e pegar comissão. Então, um dia um amigo meu me falou que tinha isso, eu falei assim, cara, eu quero chupar sorvete, então eu vou vender sorvete, pego a comissão e chupo sorvete. Uhum. Então, com 9 anos, eu fui fazer isso. E aí eu chegava, lógico, né, no final de um dia de trabalho, chegava em casa sem nada, né, porque todo o dinheiro que eu juntava, chupava em sorvete no meio do caminho, ia fazendo as contas. Vendia um sorvete, opa, já dá pra chupar um. Ia fazendo essa troca. Então, foi ali que eu comecei a empreender praticamente, para resolver um problema meu, né? Então, pela necessidade, né, como você disse, não tem a escola de empreendedorismo em casa, mas pela necessidade, né, e também o desejo de uma criança de tomar um sorvete, você, por ajuda de alguém que falou, tem uma sorveteria que se você pegar lá consignado, enfim, você vai vender, vai ter sua comissão, e se você vender muito, você ainda pode aproveitar parte da comissão para tomar seu sorvete. Exato, né? exato. Agora, você também passou por circo. Passei. Eu acho que o período do circo, ele deve ter vindo ali uns 10 para 11 anos, mais ou menos. Sabe esses circos que vão na cidade? Eu tinha muita calça e eu sou uma pessoa grande com coxa grossa. E aí, a mãe comprava muito aquelas calças baratinhas, sabe? E com o atrito da perna, machucava muito a perna. Então, eu sempre remendava. Então, uma calça era remendada lá umas 10, 12 vezes. E aí, quando chegou o circo na cidade, a mesma ideia do sorvete, né? Eu queria ir no circo e não tinha dinheiro para ir no circo. Mas o circo, na época, eles permitiam que crianças, adolescentes, fizessem algum tipo de trabalho para trocar pelo ingresso. Então, logo no início, eu fui daquelas pessoas para bater estaca no chão, puxar lona, varrer, porque isso garantiu o meu ingresso. Então, foi assim que eu fui assistir o circo. E nesse caminho eu gostei, porque daí eu pegava um dinheirinho, esse dinheirinho revertia uma parte em ingresso, mas vinha alguma coisa pra mão ainda. E eu consegui comprar uma calça. Eu cheguei em casa e falei pra mãe, o circo tá aqui e tal, eu posso andar com eles em outras cidades? Eu lembro que a minha mãe falou assim, só volta vivo. E depois dessa cidade foi pra Joaquim Távora, depois nós fomos pra Carlópolis, Ribeirão Claro, Ribeirão Preto, alguma coisa assim, acho que é Ribeirão Claro, Ribeirão acho. Claro, que acho depois de do interior Carlópolis. naquela região ali. Naquela região. Ali. Aí eu fui até lá, aí deu saudade de casa, né? Uhum. Aí cheguei lá, fiquei até lá só, depois eu voltei embora pra casa daí. Bom, essas são as passagens que você teve enquanto criança, né? E vem a fase da adolescência. Como é que você viveu a adolescência? Como é que você entrou na adolescência? Você arrumou um trabalho? Como é que foi a sequência? Olha, adolescência, diferente de muitas crianças hoje, eu acho que a adolescência eu não curti ela. Eu Pulou essa etapa? perdi uma parte da minha infância, assim, comparado hoje, se for pra fazer uma comparação, né? Não foi uma infância de brincar, brinquei até um certo ponto, porque eu tinha muitas responsabilidades. Então, já foi uma fase que eu tinha 2 irmãos, a mãe trabalhava bastante, e aí chegou um parente uma vez e falou, né, agora tu é o homem da casa. Então, imagina, uma criança de 8, 9 anos, já ouvi que era o homem da casa. Então, eu tinha momentos para brincar, só que eu tinha que limpar a casa, tinha que lavar a louça, tinha que fazer comida. A mãe trabalhava em 2 empregos.
Então ela tinha que chegar em casa, já tinha que ter uma comida pronta, meus irmãos já tinham que estar cuidado. Então o período da infância e adolescência foi muito mais destinado a ajudar a mãe em casa do que realmente eu curtia, assim. Tinha que estudar, jogava bola de vez em quando, tal, mas as obrigações de casa, isso era muito forte. Então a minha adolescência, ela se deu nisso, né? Mais responsabilidades do que literalmente curtir, assim, com amigos, tal. Então, quando a mãe chegava, por exemplo, do trabalho e eu não tinha, de repente, eu feito a comida direito, ou algum amigo estava em casa jogando um videogame, eu me lembro que ela era muito brava, muito brava. Não foi nenhuma nem duas vezes dela chegar em casa e jogar prato fora, jogar prato em mim, bater, porque ela chegava cansada. Hoje tem essa percepção. Né? Ela chegava muito cansada e, de repente, na cabeça dela, eu estava vagabundeando. Porque eu estava jogando videogame, enquanto ela estava em 2 empregos, chegava em casa e de repente a louça estava mal lavada. Então ela ficava muito chateada, muito triste, e como ela não tinha nenhuma condição de inteligência emocional, ela estourava, né? E aí o pau quebrava. A adolescência foi mais ou menos isso. A transição da adolescência para a fase adulta, a tua chegada para transformar-se hoje numa pessoa que trabalha desenvolvimento de outros, teve uma virada, teve um momento, eu falo que muitos têm timelines, né, coisas que vão acontecendo ao longo da trajetória, e de repente a timeline grita, a timeline minha é de 5 anos, no 3º ano começaram as dores de parto, eu sabia que eu ia ter que mudar e tal. Você teve uma timeline, você teve uma virada de chave, um destrave, uma situação que te obrigou a falar, bom, agora eu vou ter que estudar, agora vai ser assim, eu preciso me virar, como é que foi? Pessoal, eu acho que eu nunca tive essa timeline de querer estudar. Na época, como eu falei, né, eu vim de uma base onde eu apanhava muito, era muito cobrado. Meus irmãos vieram numa fase diferente. Eu acho que a somatória de insatisfação com a vida, eu acho que sempre foi alimentando de não querer passar por aquilo mais. Então não foi assim uma virada de chave, agora eu quero empreender, agora eu quero estudar, quero ser alguém melhor. Eu hoje, quando eu olho para trás, acho que a única coisa que eu consigo assim, sentir, perceber em mim, era eu preciso sair daqui. Não quero isso aqui para minha vida. Não quero passar por isso, não quero achar que a vida é apenas isso. Então, eu sempre fui muito insatisfeito com a vida. Eu não queria acreditar que a vida era só aquilo que eu estava passando. Apanhar, não ter um carinho afetivo, falta de dinheiro. Isso era algo que sempre me alimentava com muita insatisfação. E na época, quando eu estava ali com 16, 17, mais ou menos, eu comecei a ver muito na TV a questão do exército. E com essa idade veio talvez uma percepção de, cara, aqui eu posso talvez virar o jogo. Aqui talvez eu possa virar o jogo. Só que eu não podia me alistar em Joaquim Távora, porque é uma cidade pequena. E se eu me alistasse ali, sairia por excesso de contingência. Então eu conheci um amigo que era de Joaquim Távora, que já estava no exército em Curitiba. Corri atrás do pai dele, peguei o contato dele e ele me apadrinhou. Então esse processo de começar a sair de Joaquim Távora e começar a ir para Curitiba para passar pelas fases do exército foi onde começou a me desvincular um pouco da cidade. A buscar uma maior autonomia de mim. Mas sempre foi no intuito de talvez fugir e não achar que a vida seria aquilo dali para sempre, sabe? Eu com 18 anos, eu lembro até hoje, acho que eu tinha 17 cheques devolvidos, porque eu vinha daquele aprendizado que pobre para ter as coisas tinha que ser parcelado. Então imagina um pé de 17 anos, 18 anos com o talão de cheque na mão. Só fazia cagada. Saía soltando cheque predetado para todo lado. Para todo lado. Então com 18 anos ele estava ciclocado, estava literalmente com a vida financeira uma bagunça. Você tem alguns baques na vida, né? Você falou da perda do seu pai, né? Quando você tinha aí na casa de 6 anos e você perde também a sua mãe. Você conseguiu chegar no velório porque 2.000 quilômetros de distância você estava quando ela faleceu? Mas só morava no Mato Grosso na época. No Mato Grosso, acho que Joaquim Távora dava em torno de uns 1.000 quilômetros, mais ou menos. E foi dia 25 de dezembro de 2015, 2 horas da manhã, eu recebo uma ligação do meu padrasto, falando que a minha mãe não tinha acordado. E ali naquele momento, você fica sem chão. Você vai fazer o quê 2 horas da manhã? Acho que na época eu estava morando em Lucas do Rio Verde. De Lucas eu teria que ir para Cuiabá. Se eu não estou enganado, acho que era mais 5 horas de viagem. De Cuiabá, pegar um voo para Curitiba. De Curitiba, pegar um ônibus para Joaquim Távora. Então era um translado absurdo. E a única coisa que veio no meu coração na época foi: eu não corri para ver minha mãe em vida, eu não vou correr para ver minha mãe em morte. Então eu carreguei esse luto por alguns anos. Eu acho que eu demorei uns 2 anos para voltar para Joaquim Távora assim,
para poder ir ver onde ela estava enterrada, ver túmulo, essas coisas assim, sabe? A empresa, na época que eu trabalhava, ela até manifestou a vontade de, se quiser ir, a gente te ajuda, tal, mas não preferi não ir. Interessante essa tua fala, porque é comum na tradição, né? Especialmente nossa aqui, que é a última despedida, faça tudo para estar lá, né? Porque ela gostaria, ou ele gostaria de vê-lo, ou vê-la lá, Uhum. e a gente acaba aqui enraizando algumas coisas e às vezes até fazendo para cumprir uma tradição ou uma cultura, né? E eu tô falando isso para a gente virar um pouco da chave agora, Tá. porque eu sei que hoje você trabalha com neurociência, você atende pessoas, você tem as suas formações em coach, você tem formações em terapia, e tem coisas que são muito enraizadas no ser Sim. humano e muitas vezes ele vive em cima daquele tema, aquilo não leva ele a lugar algum a não ser pro buraco da própria vida que ele está, mas ele não consegue sair. Uhum. Quando é que você entendeu que eu vou trabalhar para desenvolver pessoas, quis ir para o exército, não deu certo, não tive o berço empreendedor em casa, não tive uma paternidade sequencial, não vi sequer o velório direito da minha mãe, não fui no enterro da minha mãe, então e agora eu vou fazer alguma coisa que eu possa ser útil na vida de outras pessoas. Quando é que isso aconteceu? Você teve uma luz divina? Você teve um insight de alguém? Como é que foi isso? Eu já morava em Curitiba, na época eu morava em Almirante Tamandaré, e era supervisor de uma multinacional. E ali foi a primeira vez que eu tive contato com burnout e depressão, Marcelo. Então eu chegava, parava com o carro, e eu ficava chorando ali durante uns 10 minutos para entrar dentro da empresa. E como era supervisor, trabalhava bastante, assim, sabe? Era uma época que eu bebia bastante e tal. Então era minha fuga, era bebida. Se eu não me engano, nessa época acho que eu cheguei a pesar quase 160 quilos. Tem algumas fotos minhas, quase 160 quilos. Eu tava no modo destruição total, assim. E teve um dia, não vou me lembrar exatamente qual dia, mas eu lembro o horário, 7 horas da manhã. Eu tava saindo pra levar meu primeiro filho, né? Nessa época já tinha o Lucas já, pra escolinha dele, e ele tava com Cheetos na mão. Aí, se a gente for olhar assim, cara, imagina, 7 horas da manhã uma criança com Cheetos na mão. E provavelmente não era a primeira vez que aquilo que tinha acontecido, né? Provavelmente aquilo já tinha acontecido em outras vezes, mas aquele dia, por algum motivo, eu parei pra prestar atenção. E aí veio na minha cabeça, assim, um start, um estralo, talvez, um insight, que foi um questionamento. Você tá se matando e tá matando seu filho. E ali foi a primeira virada de chave, assim, onde eu fui pro esporte. Onde eu precisava mudar. Onde eu precisava, de fato, dar uma virada na minha vida. Então, eu fiquei durante uns 20 minutos, eu tinha um barzinho em casa, adorava viajar, comprar cachaça, comprar pinga, comprar destilado, achava o máximo aquilo. E eu fiquei uns 20 minutos virando garrafa por garrafa dentro da pia. Então imagina você ficar quase 20 minutos jogando bebida fora. O quanto que tinha, né? O quanto de bebida que tinha. E eu fui pro esporte. Foi quando eu comecei a praticar crossfit na época. Até então, eu não entendia nada sobre inteligência emocional e sobre desenvolver pessoas. Mas ali eu comecei a me conhecer um pouco mais. E o esporte me trouxe vida de volta. Depois de um período, um pouco mais à frente, vim morar em Maringá, transferido pela empresa também. Já estava em outro momento de vida, estava mais magro, estava mais disposto e tal. E depois ali de quase 10 anos trabalhando nessa empresa, eu não queria mais continuar na empresa e foi onde eu procurei estudar. Aí foi onde virei a chave, porque fiquei 10 anos na mesma empresa, eu falei assim, cara, o que eu vou fazer na minha vida agora? Né? O que vai acontecer? Então meu casamento estava indo embora, não estava mais feliz, eu não queria ser gerente na companhia que eu estava bem desgastado, só que eu não sabia fazer nada. Então imagina você ficar 10 anos numa única empresa, onde é muito intenso, e você sai para fora, você não consegue se encaixar em lugar nenhum. Então eu precisava de algo externo. E na época minha mãe, depois de alguns anos que minha mãe faleceu, meus irmãos resolveram vender a casa que ela tinha, e dessa casa tinha sobrado, eu acho que em torno de 15 mil reais. Então eles brigaram muito pela casa, ao ponto de juntar muita dívida, de depreciar bastante a casa. Então quando foi vendida, sobrou acho que só 15 mil reais. Saí de Maringá, fui para Joaquim Távora pegar esse dinheiro. E na minha cabeça, assim, cara, é a única coisa que minha mãe deixou, praticamente, assim, né? E ela sempre falava, ela pregou tabuinha por tabuinha do forro na casa. E ela falou que quando ela morresse, ela queria que aquilo ali fosse um diferencial na vida minha e na vida dos meus irmãos.
E na época começou, em 2016, 2017, começou a se falar muito sobre coach. E aí veio a questão do IBC. Não entendia nada de tráfego, de marketing, nada. Mas ali eu entendi que tinha alguma coisa de diferente. Falei, cara, eu não tenho faculdade. Literalmente eu não tinha uma faculdade na época. Eu precisava de alguma coisa para mim me recolocar no mercado de trabalho. E eu peguei, fui perguntava, peguei esses 10 mil reais dos 15 e comprei um curso à vista. Então hoje o que eu construí com a única coisa que eu falo que a minha mãe pôde deixar naquele momento. Então tinha casa, tinha tudo. Eu me emociono, cara. Daí começou uma nova história. E aí eu comecei uma nova história e foi estudando. Então, o estudar, o me conhecer, o me formar. Não tenho faculdade, então para quem me conhece, não tenho faculdade. Mas se você juntar todos os meus certificados em cada, deve ter umas 3 faculdades lá. Porque eu gosto de estudar. Só que eu não gosto nada que me trave, nada que me engesse. Entendeu? Então eu estudo muito. E começou pelos 10 mil reais, 15 mil reais que a minha mãe deixou. E aí nunca mais eu parei e foi onde começou a virada de chave. E aí você partiu de fato para desenvolver pessoas. Agora, a gente falou do teu currículo de passagem da infância para a adolescência, chegada na fase adulta. O teu currículo hoje, ele está carregado de que você faz o quê e para quem? Hoje, então, fiz o coach. Depois que terminou a especialização, aí eu percebi que eu tinha um excesso de conhecimento e não conseguia aplicar, eu tinha travado. Eu conheci um amigo em uma das formações, Júnior Mores, de Guarapuava, que ele já era terapeuta na época quando eu conheci ele, fez uma das especializações comigo, falei que assim, cara, eu tô travado, não vai, eu quero montar minha empresa, quero treinar pessoas, mas eu estagnei. Ele veio e fez uma terapia comigo, que é a terapia que eu trabalho hoje, que é a abordagem TRI, Terapia de Reintegração Implícita, que é do professor Rafael Crash, de Balneário Camboriú. E ali a minha vida fez assim, cara. Porque eu fui entender que o comportamento que eu tinha, esse de trava, por exemplo, ele era um comportamento adaptado, baseado nos meus aprendizados. Então, era uma forma que o meu sistema ele encontrou para se adaptar aos estímulos do mundo. E aquilo foi tão incrível na minha vida que eu falei, cara, é isso que eu quero. Então, dali partiu. Eu fui estudar hipnose na época, fui estudar terapia. Depois que eu conheci a abordagem do Rafael, que eu fui estudar a TRI, que fui fazer uma imersão. E hoje eu estou na minha segunda pós de neurociências, que inclusive é com o Rafael. Então, todo o meu currículo hoje, ele se dá sempre voltado a comportamento e desenvolvimento pessoal. Aí que vem o instituto, aí que vem a parte de terapia, que é o que eu trabalho hoje. Porque hoje você tem o Instituto Ney Silva. Hoje tem o Instituto Ney Silva, que é voltado para desenvolvimento pessoal e profissional. Sempre com viés de inteligência emocional. Então, eu não ensino ninguém a vender, não ensino marketing, não ensino nada sobre isso. Ensina a pessoa a se autoconhecer e aumentar o repertório de recursos dela. E aí você abre essa vertente de inteligência emocional para palestra, workshop, talks, imersões. Exatamente. Hoje, assim, quem quiser te contratar, vai te contratar dependendo da demanda. Pode ser uma palestra, pode ser 3 horas, pode ser uma imersão de mais tempo. É assim que funciona hoje? Como é que é? Assim que funciona. Então, dentro do instituto tem a parte de terapia, onde tem eu e tem a minha noiva que trabalha com terapia. E aí, quando a gente vai para a parte de treinamentos, a gente pega sempre o alicerce, que é a TRI, que a gente trabalha, junto com alguns princípios, principalmente de Antônio Damasio, que é o marcador somático, e eu adapto esse processo para aquilo que precisa. Então, eu vou dar um treinamento na empresa X, eu quero falar sobre comunicação, eu quero falar sobre ética, eu vou pegar essa necessidade, vou colocar sobre o meu alicerce e vou fazer. Então, sempre sobre o meu alicerce, meu conjunto de valores e a minha metodologia. E aí, participo de imersões, fiz uma imersão recentemente chamada RMR, vou participar de uma agora final de semana, sempre com o mesmo viés, inteligência emocional. Legal, porque é uma área que certamente define muito do que a gente vai conquistar, né? Eu, quando gestor de RH, uma das coisas que a gente dizia e eu falo isso num dos livros que eu escrevi, eu digo isso, falo, olha, o teu talento te coloca dentro da empresa, o teu comportamento diz se você fica e onde você fica, que mesa você vai ocupar, né? Porque tecnicamente nós temos pessoas muito boas, mas quando o assunto é inteligência emocional, as pessoas escorregam e assassinam suas carreiras, como assassinam a carreira de outras pessoas, né? Muitas vezes, né? Você teve um casamento, separação, hoje você tá noiva, é isso? Eu fui casado durante 10 anos. Desse casamento tenho 2 filhos, tenho o Lucas Gabriel e João Pedro. E a gente se separou final de início de 2022, início de 2023. É recente. Vai fazer aí quase 2 aninhos que a gente separou isso, né?
Seus filhos têm que idade? Um tem 9 e o outro tá com 7 a fazer 8. Eles estão longe. Hoje eles moram com a mãe, moram em Palhoça, Uhum. Santa Catarina. Como é que é essa distância, ser pai à distância? Como é que você Cara, consegue ser presente e distante? Eu acho que foi uma das piores, de tudo que eu passei na minha vida, Marcelo, eu acho que com certeza essa foi uma das piores experiências da minha vida, assim. De ter que aprender a conviver com isso, assim. Né? Nunca imaginei que um dia passaria por isso, e é muito louco que isso aconteceu numa época que eu estava indo para minha melhor fase, que é o que eu considero hoje, né? Então eu não imaginava isso. Mas a minha ex-esposa, ela achava, ela acreditava que ela queria tentar viver a vida sozinha, né? Não estava feliz. E eu entendo que você gostar de alguém é permitir que a pessoa seja feliz do jeito dela. Então não tem como você amarrar. Então, ela queria ser feliz, não estava mais feliz comigo. Quem sou eu para obrigar alguém a ser feliz comigo? Uhum. Então, depois de várias tentativas durante alguns anos de tentar reconstruir o casamento, a gente optou por ela realmente buscar essa felicidade dela. E aí vem o baque, né? No início, você não percebe, porque no início você fala assim, fiz o que eu achei que era certo. Só que daí os dias vão passando e você vai percebendo que fica um vazio absurdo, gigantesco. E você começa a tomar consciência que não é igual. Você chega em casa, seus filhos não estão ali. Eu com meus filhos, depois que eu passei pela fase de me conhecer, eu me considero que me transformei num pai muito melhor, porque bem no início, assim, eu era aquele pai que tinha que ter comida em casa e tinha que ter um teto, porque foi a aprendizado que eu tive. Uhum. Depois que eu fui aprender sobre a parte afetiva, de contato, dizer que ama, essas coisas. E nesse processo, quando os meninos foram embora, logo rapidamente ali parece que o meu mundo desabou, assim, sabe? Então eu passei por alguns períodos muito ruins de saudade, de ausência, de se sentir culpado. Então não conseguia colocar minha vida no eixo novamente, parei de atender, porque não conseguia atender. Eu achava extremamente incongruente eu não estar bem e ter que atender. E isso fez com que uma culpa muito grande surgisse dentro de mim por consequência disso, né? Precisei, inclusive, depois ir fazer terapia também para fechar esse ciclo e passar por isso. Depois que eu fiz a terapia e fechei o ciclo que eu precisava para trabalhar aquela culpa que eu sentia pela ausência, meus filhos, eles vieram para cá, ficaram, acho que 2 semanas comigo, e ali eu entendi que podia ser um pai melhor. Ali eu acho que de tantos anos, assim, ali acho que de fato eu fui um pai 100%, porque quando você é casado, você compartilha, você é um time, né? Uhum. Então tem atribuições que a mãe faz, tem atribuições que você faz. Quando você separa, você é 100%. Você tem que levantar e pensar no café da manhã, pensar no almoço, pensar no lanche, pensar... Então isso te torna muito completo. Uhum. Então hoje eu acho que eu me considero um pai melhor, assim, nesse sentido. E às vezes, pra gente se conectar, a gente faz jantas online. Então a gente pede alguma coisa no iFood, chega lá para eles, liga o telefone... E aí a gente tenta ter esses pequenos momentos juntos. Mas é desafiador. É uma experiência que eu não desejo para ninguém, não. Mas também não desejo que ninguém fique casado infeliz. Muito legal o que você está falando, Ney, porque às vezes a gente fica pensando que a presença, ela é óbvio que ela é muito importante, né? Mas nem sempre geograficamente a gente tem essa possibilidade, né? E hoje nós somos da tecnologia e usamos a tecnologia em nosso favor, mas também usamos contra. Esse caso é o específico de usar em seu favor. Eu me lembro recentemente também, a gente estava celebrando um grande contrato que eu tinha fechado. Meu filho mora em São Paulo, né? Ele está aqui em Maringá, né? Especialmente esses dias aí ele está aí, a gente aproveita muito quando ele está. Mas a gente estava fazendo um primeiro jantar num apartamento que a gente teve que financiar. A gente tinha apartamento, perdemos, contei isso para você no teu podcast, né? E aí eu falei, a gente precisa ligar pro Júnior, né? Porque ele vai participar com a gente disso. Ele estava com a namorada dele em São Paulo, né? E aí nós celebramos. Eu tenho o hábito, até aprendi com um amigo isso, a comprar uma água de alta qualidade, como eu não bebo, né? Então eu comprei uma água e essa água estava guardada aqui no meu frigobar e eu não abri essa água. Aí eu levei para casa e falei, acho que eu entendi porque eu não abri, porque a celebração não é só minha. Tem mais gente envolvida, né? Levei para casa, abri, aí nós abrimos o vídeo, aí mostrei o que a gente estava comendo, eles também estavam comendo lá e tal. E confesso que foi uma virada tão importante, né? A gente que trabalha com gente, parece que nós não precisamos de algumas coisas, e nós precisamos das mesmas coisas que nós oferecemos. Exatamente. E legal, cara, assim, eu gostei muito dessa tua ideia de fazer essa conexão, porque isso é claro, o pai dá destino, né? E você vai dar destino aos teus filhos, né? E se você não tiver a presença física,
que a presença emocional numa ligação, num vídeo, ela exista. Porque senão seus filhos vão buscar referência em outro lugar. Vão buscar, esse é fato. Então sempre deixo claro pra eles, olha, eu sempre falo assim, ó, o pai não tá aí, mas o pai está aqui. Uhum. Então, eu não sou aquele pai que fica pegando no pé, que liga o tempo inteiro, tô com saudade, tô com aquilo, porque uma criança, ela não tem a cognição desenvolvida ainda para entender, nossa, o pai tá com saudade, o pai tá sofrendo, que o pai tá se sentindo culpado pela distância, né? Ela se culpar ainda pela distância. Então eu sempre falo, ó, o pai te ama muito, o pai tá aqui, quando vocês precisaram do pai, vocês sabem que é só pegar o telefone e tá aqui. Então eu procuro no dia a dia trazer muito essa segurança para eles, que independente do que aconteça, eu estou aqui. Então a gente tenta deixar isso muito leve. Tanto quando a gente liga, parece que a gente falou todos os dias, assim, sabe? Porque não tem o peso e a cobrança. Nossa, você não me ligou ontem, você não fez aquilo. Então a gente fica 2, 3 dias, eles têm que conversar, porque eles têm a rotina deles, eu respeito muito a rotina deles, mas quando a gente conversa, parece que já conversou ontem, por exemplo, assim, sabe? Eu quero ir agora naquelas 5 perguntas que eu te pedi, né? Primeiro, o que significa o plano A? O plano A, ele é uma metodologia que eu tenho, que eu utilizo para minha vida, onde não existe segunda opção. E eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm certos tipos de resultado, Marçal, porque elas querem fazer algo, mas se não der certo, eu vou para cá. E na minha vida nunca teve essa. Eu vou tentar aqui, se não der certo, eu vou para cá. Vou tentar aqui, nunca teve isso. Na minha vida só teve. Tem que dar certo aqui. E eu acredito muito que quando você só tem um plano, um direcionamento, você consegue alcançar o resultado de forma muito mais rápida. Quando você tem plano B, plano C, válvula de escape, talvez a energia que você poderia colocar e centralizar naquela ação, ela não seja 100%, porque fica com um pezinho no outro. Então, dentro da terapia, a terapia é uma terapia de abordagem breve, as minhas mentorias são também objetivas, sempre para gerar movimento e uma única direção. Nada de B, C, D ou E. E é isso que eu entrego também dentro da minha abordagem. Gosto disso. O que te motiva a não parar? Não desistir. Eu tenho um sonho. I have a dream. Lembrei do Luther King agora. Hoje, assim, depois de tanta coisa que aconteceu na minha vida, e de ter dinheiro, e de quebrar essas coisas, eu acho que o que me traria uma realização muito grande, assim, é um dia meus filhos quererem estar perto de mim sem se sentir obrigados a estar perto de mim. Porque você é uma presença agradável, porque é alguém que inspira. Então, eu acho que isso, mesmo perante todas as dificuldades, eu quero sempre mostrar para meus filhos que eu sou um pai inteiro, sabe? Não um pai pela metade, não um pai quebrado. Então, para isso assim, sabe? Legal. Chegar no fundo do poço. Você sonhou com um cruze e você teve que entregar esse carro, né? Foi. Esse foi o fundo do poço ou você teve vários poços? Esse foi o nível, eu acho, né? Tem que nem aquele filme, O Poço, né? A gente ri hoje, né? Mas na hora a gente chora e muito, né? Eu acho que esse foi um dos fundos do poço. Eu tinha um sonho de ter um cruze e eu consegui conquistar esse sonho em 2020, se eu não estou enganado, 2021. E foi numa época que eu ganhei muito dinheiro com a terapia, mas não entendia nada de empreender. Eu achei que estava rico. E comprei o carro. E aí veio a sazonalidade do negócio. E imagina, né? Você não entende nada sobre o modelo de negócio, não entende nada sobre a sazonalidade, e veio a sazonalidade. E veio numa época, por exemplo, que eu tinha que escolher em casa o que a gente ia comer. E eu me lembro de algumas passagens assim, Marçal, que eu comecei a fazer alguns desafios na internet para me automotivar. Por exemplo, vou ficar 30 dias sem comer carne. Mas não é porque eu não ia ficar, porque não tinha. Então eu ia na loja de produtos naturais e comprava aquelas carnes de soja, que parece carne moída. Aí pagava acho que R$12 no quilo, e aquele negócio ele incha quando você faz ele incha assim, né? Aí eu comprava 200 gramas de carne moída, que era o que dava pra comprar, e misturava tudo aquilo ali, fazia um negoção louco ali, e aquilo era pra me automotivar, que realmente só tinha aquilo pra comer. Então eu tinha 2 caminhos, ou comer aquilo com peso, porque só tinha aquilo pra comer, eu tinha que achar uma maneira de fazer aquilo se transformar menos doloroso possível, e também para as crianças não terem a ideia que estava faltando as coisas. E foi isso algum tempo assim, sabe? Mas chegou um momento que não dava para pagar o carro, tinha que ficar escolhendo qual conta ia pagar, e o carro não dava para pagar mais. Tive que pedir para Franciele ir para casa da mãe dela algumas vezes no sítio, porque a comida que tinha em casa só dava para uma pessoa. Então eu falava assim, ó, entre eu passar necessidade e vocês, vai pro sítio da tua mãe,
Fica lá com as crianças, que eles vão estar bem, vocês vão estar bem, e deixa que aqui eu me viro. Deixa que aqui eu vou fazer a coisa acontecer. Então, nunca desisti. Sempre dava o jeito de dar a volta por cima. E na época do carro, algumas pessoas falavam assim, esconde o carro, faz isso, faz aquilo. Eu falei assim, cara, tô com cabeça nem pra trabalhar direito, quem dirá a cabeça pra ficar escondendo o carro. Não é meu. Quando eu comprei, acho que eu não pedi permissão pra Deus se eu podia comprar ou não. Só fui lá e comprei. E talvez não era pra ver nesse momento. E aí fiz uma devolução amigável. Não foi gostoso. Eu lembro que o cara foi muito gentil na época, assim, sabe? O que veio buscar o carro. Porque esses caras são meio brutos, assim, né? Se você fugir com o carro assim, eles vão atrás, eles dão um jeito. E o cara pegou e falou assim, olha, daqui a chave, eu coloquei o guincho a 2 quadras daqui, e nessa época as crianças estavam em casa. Eu vou tirar o carro daqui e vou guinchar ele no outro canto, para os teus filhos não ver. Olha a sensibilidade que o cara teve. Que mesmo numa posição em que a autoridade é exercida com poder, ele exerceu a autoridade com respeito. Com respeito. E ele pegou a chave, acho que o guincho estava 2 quadras de casa. Então, as crianças perguntaram e o carro, papai? O carro vai para a oficina. Então, eles não viram guinchar o carro. Depois, em outro tempo, eu falei que tinha se desfeito do carro, sabe? Bom, eu vou girar uma roletinha aqui de umas perguntas pra gente encerrar, tá? Bora lá. Tem 5 temas que eu coloquei aqui que eu queria que você fizesse o teu raciocínio de maneira objetiva para deixar isso para as pessoas e de maneira clara elas entenderem o que você pensa sobre isso. Top. O primeiro tema aqui é traição. Traição. Forte esse. A pessoa que perde é a pessoa que trai. E eu já tive esse aprendizado. Eu fui a pessoa dentro do meu relacionamento que traiu, na minha época de bebedeira, essas coisas. Eu falo que eu nunca me senti tão mal na minha vida assim, sabe? Então, lógico que tem o sofrimento da pessoa que ela é traída, mas quando você vai evoluindo mentalmente, Marçal, você percebe que você fez algo para alguém que é uma marca na vida de uma pessoa que talvez nunca vá se apagar. E talvez esse é um dos maiores arrependimentos que eu carrego na minha vida, é de ter feito isso com uma pessoa que, uma parte da vida, ela sempre se dedicou para mim. Então é uma dor muito profunda. Hoje eu sou curado com isso, né? Tive arrependimento sobre isso, mas deixa muita marca. E a principal marca é em quem faz. Interessante o raciocínio dele. Pense nisso, né? Traição marca mais ou faz uma ferida, muitas vezes, maior em quem trai do que quem foi traído. Diz mais sobre mim do que sobre o outro, né? Morte. Encerramento de ciclo. Acho que é um ciclo natural da vida. Você pode passar da melhor maneira possível baseado em como você vai viver. Eu acho que hoje, se Deus falasse assim, ó, cara, a gente vai te levar, eu acho que hoje eu já me arrependi de todas as merdas que eu fiz e eu acho que eu já, não que eu fiz o suficiente, mas hoje eu iria em paz, assim, sabe, Marcelo? Eternidade? Eternidade, eu acredito num Deus onde a gente tem algo a viver o outro lado ainda. O que eu não sei, mas acredito que tem algo. Estratégia? Estratégia é você levantar todo dia para quê? Levantar com norte, não levantar perdido. Com o plano A? Um plano A, ter um direcionamento. Por fim, fé. Fé. E não menos importante, obviamente. Fé é acreditar que amanhã vai ser melhor, e hoje eu sou cristão, é acreditar que existe um Deus que não é um Deus que pune, mas é que é um Deus que te dá a oportunidade de todos os dias de você levantar e ser uma pessoa melhor. Fé é acreditar que o ser humano é um ser humano bom, é acreditar que a humanidade ela pode ser muito melhor do que é. Fé é acreditar que a gente pode a cada dia evoluir um pouquinho mais e servir a vida do outro. Olha, vou usar Hebreus 11:1 para a gente encerrar. Fé é a certeza daquilo que você espera, mas você não vê. Que maluco, né? Eu tô esperando em Deus, mas não tô vendo, né? Isso é fé. É se jogar, né? Não é torcida, né? Se jogar. Se jogar de costa, que nem um filho, né? Se você for parar a pensar, pega o seu filho, por exemplo, quando ele era pequeno, em cima do sofá, você fala pro teu filho, se joga. Ele nem queria saber se tava ali, você jogava. Ele confiava que você ia segurar ele. Então é interessante isso que você tá falando, que meu filho tava comprando passagem esses dias, né? Aí eu tava no celular vendo algumas coisas, alguns pontos lá pra ele compor, aí ele tava com uma pessoa assim do lado, né?
Aí ele falou, pai, o que você acha disso? Eu falo, pode ir que dá certo. Ele fala, cara, quando meu pai fala que dá certo, eu vou mesmo. Você vai. Isso é muito legal. E a gente tem um pai que diz muitas vezes, vai dar certo, vai e faça, ou então não faça e a gente vai assim mesmo faça. Ney Silva é coach, é terapeuta, é um estudioso, é um empreendedor, foi meu convidado aqui hoje do Cápsula Cast Empreendedores. Eu quero deixar esse espaço para você deixar os seus contatos, para que você faça o teu merchan aí, a gente poder encerrar e antes de tudo te agradecer a Deus por ter te conhecido também, né? Eu ainda preciso pegar os recortes do nosso encontro, da mesma maneira que eu acredito que você vai tirar pérolas aqui do nosso encontro que você vai mostrar para as pessoas que dá para ser diferente, dá para ter o plano A, dá para ser um pai distante, mais presente, dá para entender a traição, perdoar-se, seguir, dá para ser vendedor de sorvete, mas dá para ensinar as pessoas depois. Tem tanta coisa boa que a gente viu aqui em você e eu tenho certeza que ajudou muito. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade. E meus contatos estão no Instagram, é oficial Ney Silva, ou www.institutoneysilva.com.br. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de eu poder compartilhar a minha história, né? A gente no dia a dia não fala tanto da nossa história e você me abraçou com tanto carinho. E para você que está aí, talvez você se defina hoje pelo que aconteceu com você. E eu acredito muito, é uma crença que eu trago comigo, que o objetivo não é você ser extraordinário, mas sim criar o extraordinário. E talvez a sua história possa ajudar a criar o extraordinário na vida de alguém. Então talvez você ache que não tem nada para compartilhar, mas tem alguém, sem você saber, que se inspira em você. Então só não pare, coloque um plano A e siga até o final. Se você acha que está pesado, é porque talvez o ambiente que você está não está te valorizando. E aí é a hora de você se movimentar. Este foi Ney Silva, do Instituto Ney Silva, e eu tive a oportunidade de ouvir a história dele, ouvir como ele empreendeu. Espero que tenha contribuído contigo e certamente nos próximos Cápsula Cast Empreendedores você também terá outras histórias inspiradoras aqui. Deus abençoe e até a próxima.